A gente vai dar prioridade aos jornalistas que compareceram de forma presencial. Aqui, primeiro Estadão, eu peço que se levante, fale o nome, o veículo. Adriana, chega do outro lado para dar o microfone, por favor. Priscila, obrigada. Só se apresenta. Oi, bom dia a todos. Priscila Mengue, do Estadão. A minha pergunta, uma delas, é que os órgãos ligados a blocos de rua falaram que nesse ano a PM foi mais ativa no desenho dos percursos. Queria entender se isso de fato ocorreu e se vai ter um gradeamento dos percursos, se são todos ou dos megablocos. Eles citaram como exemplo Henrique Schaumann, que vai ter uma restrição e que isso mudou alguns percursos, inclusive. Ainda nisso das restrições, nos outros carnavais teve uma restrição no Largo da Batata e na Vila Madalena. Queria saber se nesse ano vai ter, se são aqueles mesmos horários, como que vai ser. E, por fim, qual a expectativa de público desse ano? Posso? Bom dia, Priscila. Com relação a gradil, isso faz parte a cada ano a gente melhora a estrutura de organização e segurança no Carnaval. Os gradis eles vão permitir nos megablocos e nos médios trajetos com que a gente possa ter revista e impedir a entrada de vidro. A maior ocorrência que existe no Carnaval são as pessoas se machucarem com garrafas de vidro e cortarem o pé. Essa é uma das principais ocorrências que a gente tem. E a outra também, qualquer tipo de arma branca que possa entrar. Então, as revistas, os gradis vão muito mais na segurança do folião, a área é livre para entrar, e essa mudança que a gente teve de adaptação dos trajetos foram exatamente para melhorar a segurança do folião na cidade. Não existe nenhuma restrição com relação a isso, é simplesmente uma questão de organização mesmo e melhora. Como tem na parada LGBTQ, tudo isso você tem uma estrutura feita, o Réveillon, tudo isso você tem a mesma princípio que a gente está utilizando para o Carnaval. Com relação ao Largo da Batata e a Vila Madalena, o Largo da Batata é um local que a gente não tem feito mais Carnaval, a gente teve algumas ocorrências no Largo da Batata de uma concentração muito grande de foliões e a gente acabou perdendo a Rebouças. A Rebouças é um corredor muito importante de ligação com o HC, de ocorrência médica, que a gente não pode perder na cidade. E, devido a isso, a gente resolveu não usar mais aquele local para Carnaval, pelo risco da gente poder, em algum momento, ter uma concentração. Como não tem ingresso, a gente não sabe quantas pessoas, foliões, vão estar no bloco, a gente acaba não fazendo mais Carnaval no Largo da Batata. E a Vila Madalena funciona normalmente com a ZAI, que é a Zona de Atenção Especial, onde a gente tem um gradil também liberado, tem essa questão da revista para não entrar vidro, e desde que ele foi adotado em 2016, 15 ou 16 na cidade, ele vem seguindo, e isso tem funcionado e a gente não tem tido nenhum tipo de ocorrência. Então, continua dentro daquilo que sempre foi feito no Carnaval nos últimos anos. As boas práticas a gente aproveita e faz novamente. E isso foi feito pela cidade já há alguns anos. Mais alguma coisa que eu deixei de responder? Não. A expectativa de público é que ser maior do que foi em 2020. Né? A expectativa nossa é que o Carnaval cresça e a gente tenha um público maior. Em 2020 a gente teve 15 milhões de foliões. A expectativa nossa é que a gente tenha mais foliões na rua. Após o Carnaval, com as pesquisas que são feitas, a gente consegue precisar mais a quantidade de público. Como o Carnaval é livre, centralizado e democrático, a gente só consegue saber quantidade de folião pós-Carnaval. Mas eu tenho certeza que o Carnaval e as pessoas estão com muita vontade de brincar, né, depois da pandemia, e a gente vai ter um público maior do que a gente teve, tenho certeza. Agora, CBN, eu também peço que você levante e se apresente, por favor. Opa, Malu Mões, da Rádio CBN. Eu queria perguntar sobre a crítica também do coletivo de blocos, que apontou que houve um abandono da prefeitura e que a prefeitura não teve um planejamento com antecedência sobre o Carnaval, e esse coletivo também falou que sentiu que não houve transparência. Além disso, eu também queria aproveitar para perguntar se há dados concretos de quantos vão ser os PMs, quantos vão ser os GCMs e a Polícia Civil de plantão durante o Carnaval. E perguntar também para o prefeito sobre a exoneração do subprefeito de Pinheiros. Qual foi o motivo para essa exoneração? Obrigada.
Sobre a nota dos blocos, o que acontece? A gente começou a fazer um planejamento interno do Carnaval devido ao grande número de entidades, de secretarias que precisam fazer esse planejamento e fazer as contratações desse serviço. A própria licitação que a gente assinou agora em janeiro, apenas com patrocinador, tudo isso atrasou um pouco todo o processo, mas houve um planejamento. A partir do momento que a gente institui uma comissão participativa de blocos, e aí a gente tem uma particularidade nos blocos de carnaval, né? É difícil porque, diferente das escolas de samba, que tem uma liga de carnaval, onde você tem um único presidente e, através dele, você tem um canal direto com todas as escolas de samba, do acesso, enfim, do grupo especial. Os blocos de carnaval não. E é natural, porque a gente está num processo ainda de organização do carnaval de rua da cidade de São Paulo para os próprios blocos, né? A prefeitura faz esse planejamento, mas os blocos eles têm unidades diferentes. A gente não tem nenhuma instituição que seja de fato representativa de todos os 600 e tralalá blocos que tem na cidade, visto que a gente teve mais de 600 blocos cadastrados esse ano. Então, quando a gente faz essa comissão e aí a gente traz blocos pequenos, periféricos, blocos centrais, blocos com patrocinadores, blocos comerciais, para que eles sejam minimamente um canal de diálogo com os outros demais blocos. Todas as atas das reuniões da comissão foram divulgadas por eles e por nós também. Nós recebemos na secretaria a bancada feminista da Câmara Municipal de São Paulo, que sempre demandou informações, mesmo elas sendo públicas, a gente passou tudo. Então, desde as publicações dos trajetos, as publicações dos blocos autorizados, tudo isso é informação pública que está no Diário Oficial. E todos os blocos individuais que fizeram questionamentos para a secretaria também tiveram essa resposta. Mas acho que vale a gente fazer um recorte de como funciona o cadastramento desses blocos para a gente entender que existe um diálogo, de fato. Porque depois que a gente tem o período de inscrição dos blocos, e aí os 600 blocos se cadastraram na cidade para sair, a gente entra em contato individual com cada bloco, para entender se é esse mesmo trajeto, para entender, porque os blocos que já saíram neste percurso, eles têm prioridade de sair nesse local, porque a cada ano surgem novos blocos. Então, esses novos blocos são realocados em outros locais, porque, obviamente, todo mundo quer sair no filé da cidade, né? Por isso que a gente também tem esse entendimento de que é o maior carnaval, mas o maior de ocupação da cidade. A gente mostrou aqui quantos bairros nós temos blocos de carnaval, desde Parelheiros à cidade de Tiradentes. Então, todos esses blocos, em alguns, não um, em alguns momentos, tiveram diálogo com a secretaria. Então, acho que num formato de 600 blocos, a gente tem um número pequeno falando que não teve diálogo, acho que tem outros entendimentos por trás. Obrigada. Acho que os números da segurança, depois também o doutor Nico, acho que precisa se retirar, né, o horário, né, mas a Polícia Militar vai continuar com a gente. Mas só para completar, então, a pergunta. Só um minutinho. Com relação à organização, Malu, eu acho que, como a gente mostrou aqui no trajeto do Ibirapuera, a gente fez os estudos, nós estamos com um planejamento muito grande com relação a toda a estrutura e segurança dos foliões. O doutor Zamarco também colocou a ampliação e melhora do sistema de saúde, o que mostra que a gente organizou o carnaval e a gente pensou exatamente em toda a infraestrutura e segurança do folião na cidade. Então, não sei quais as dúvidas aí com relação aos blocos, mas a população pode ficar muito tranquila que esses estudos e toda a dedicação de todos os órgãos existiu e nós estamos trabalhando todos os dias para que a gente tenha a melhor segurança do folião na cidade de São Paulo. Em relação à Polícia Militar, conforme eu já disse anteriormente, estaremos reforçando todos os locais onde haverão os desfiles carnavalescos. Foi feito um estudo, através das reuniões preparatórias que nós tivemos, de número de pessoas, de possibilidade de itinerários e como essas pessoas chegariam nos locais, E aí foi feito um mapeamento de todos esses locais e o nosso efetivo e toda a nossa logística vai estar adequada a esses pontos de locais.
né? Quanto aos números, a gente tem que trabalhar que, com todo o reforço da Polícia Militar, além do efetivo operacional, nós teremos o efetivo administrativo também. A Polícia Militar ela vai estar praticamente inteira entre o pré-carnaval, o carnaval e o pós-carnaval, né? E com todo o efetivo operacional e o efetivo administrativo nas ruas, certo? Quanto a números, a gente vai ficar trabalhando entre números aqui, pode falar um pouco a mais, pode falar um pouco menos. Então, assim, nós temos que entender que, através do planejamento, das reuniões preparatórias que nós fizemos com todos os órgãos que se integraram, né, foi trabalhado todos os mapas dos locais e todas as especialidades, todas as modalidades do policiamento preventivo estarão na rua. Para isso, nós também estamos abrindo o gabinete de comando e controle ali no Copom, onde a imprensa poderá estar durante todo o período de carnaval, no pré, no carnaval e no pós-carnaval. Ela abrirá todos os dias a partir das 10 horas da manhã e a previsão é o término quando as ruas estiverem liberadas. Então, a imprensa pode ir lá. Lá é um local de multiagências, onde todos os integrantes que fazem parte da segurança, da logística do carnaval estarão presentes, e aí a imprensa poderá tirar todas as informações. Isso demonstra uma transparência, uma legalidade muito grande, que é uma preocupação tanto do Estado quanto da Prefeitura para demonstrar as ações de segurança, de logística e qualquer outra coisa. Um ponto importante que nós temos esse ano, através dessas reuniões preparatórias que foram realizadas, foram montados aí locais de integração de logística. Então, esses locais, em cada local de mega bloco, terá um ponto específico onde o Estado e a Prefeitura, trabalhando de forma conjunta, inclusive com o efetivo da saúde, estará presente para rapidamente estar próximo às pessoas que precisam daquele serviço, para que o mais rápido possível seja solucionado aquele problema. E vão ser quantos desses pontos e quantas unidades móveis também? Todos os locais onde haverão megablocos, nós teremos essa área de interesse, de interesse de logística. Então, onde tiver os megablocos, nós estaremos presentes. Mas não tem um número de pontos? Estaremos presentes aonde todos os megablocos estiverem. Doutor Nico, precisa se retirar? Alguma conclusão, por favor? Não, em acordo com a Polícia Militar também, a gente trabalha numa integração tremenda todos os dias, então nós vamos trabalhar de uma forma qualitativa na Polícia Civil como na Polícia Militar, utilizando zonas de calor, utilizando ocorrências passadas, e vou exemplificar. É difícil falar em efetivo, porque todo efetivo da Polícia Civil e da Polícia Militar vai estar de sobreaviso, fora os que já estão escalados para o trabalho presencial. Então, uma delegacia que tem uma equipe de 6 policiais, um delegado, mais 5 policiais, dependendo do local, pode ter mais uma equipe de 6 ou mais 2 equipes de 6 para atender o público de uma forma ágil. Então, nós vamos trabalhar de uma forma qualitativa. Ok. Podemos ir, gente, nós vamos indo, prefeito, porque nós estamos com uma reunião grande lá e hoje o trabalho está pesado, com 3 quadrilhas presas, né? 3 missões diferentes. 3 departamentos diferentes. Se a imprensa quiser ir para lá, estamos cheios de notícias. Estamos cheios de notícias, a gangue do... Vou falar que Prendeu 9 hoje, de 5 da manhã. A gangue de controle remoto, traficantes, um pessoal do Tribunal do Crime. Hoje a nossa dia começou, era quase 4h30 da manhã. Alô, prefeito. 4 não, era 5, Nico. Também não exagera. É verdade, estamos lá torcendo já. Um abraço a todos aí. Você vai ficar ali? O Pratos continua aí. O prato continua. Os secretários de Saúde e Direitos Humanos, se quiserem agora também chegar até a mesa, que se a gente tiver alguma pergunta para vocês poderem complementar. Aqui você Soninha. também, Soninha, por favor. Que era para sentar a Elza mesmo, mas pegaram uma sala pequena aqui.
Deixa eu responder rápido para a gente poder agilizar. A demissão do subprefeito? Eu já tinha demitido o subprefeito da Capela do Socorro no dia 18 de janeiro, porque eu passei numa praça na segunda-feira, estava uma equipe cortando a grama da praça. Eu passei na terça, a mesma equipe na mesma praça. Na quarta-feira, a mesma equipe na mesma praça, eu exonerei ele e a CPO. No sábado, eu estava lá na rua Tenente Negrão e eu vi muitas folhas sequinhas na rua. Aí eu fui acompanhando, porque está tudo verdinho as folhas, né? E estava o bueiro todo entupido. E aí, o bueiro entupido, eu pedi para que fossem lá limpar o bueiro, e quando chegaram para limpar o bueiro, tinha muita sujeira. É óbvio que aquele bueiro não era limpo há muito tempo. Então, se um subprefeito não consegue olhar um bueiro, né, e a gente tem uma programação no nosso contrato para fazer as limpezas, e ele não observou isso, ele não serve para ser subprefeito por conta desse aspecto. Pode servir para outras atividades. Mas para fazer o gerenciamento e a gestão da zeladoria, ele não serviria. Na verdade, eu demiti ele na próprio sábado, o problema é que veio domingo, aí eu publiquei no Diário Oficial na segunda e saiu no Diário Oficial só na terça, né? Não é que eu demorei 3 dias, não, é na hora. E qualquer um subprefeito ou qualquer um secretário que não tiver capacidade para tocar suas atividades, eu vou trocar porque é minha obrigação, minha função. Ok, a gente vai dar continuidade. A gente tem uma lista, eu vi que chegaram outros jornalistas, já anotei aqui que vocês também querem fazer pergunta. Aqui, Jovem Pan, por favor. Beatriz, da Jovem Pan, bom dia. Queria entender esse número de 511 blocos, se ele pode ainda aumentar. Eu lembro que uma outra vez o número divulgado ainda tinha alguns em processo de entender se mais blocos sairiam, então queria saber se esse número é definitivo ou não. E também queria saber se tem alguma ação referente a transporte. A gente sabe que fica lotado, então, ou de ônibus, ou, no caso, uma integração aí Prefeitura-Estado, no caso do metrô. A gente vê sempre aquelas cenas, o pessoal dentro do metrô bem cheio. Obrigada. Esse número ele só diminui, ele não aumenta, mas a nossa expectativa é que a gente não tenha mais nenhuma alteração, até porque o período de cadastro de blocos ele já foi encerrado há muito tempo. Nós fizemos 3 publicações em Diário Oficial com os blocos aprovados, com os trajetos e datas e pontos de concentração. Então, ele só pode diminuir caso algum bloco desista. Então, a gente não tem como aumentar esse número. Quanto ao transporte público, existe uma ação integrada com a Prefeitura através da SP Trans e com o metrô através do Governo do Estado de São Paulo, para que essas linhas... A gente tem algumas mudanças de trajeto nesses locais onde a gente tem circuitos de blocos, mas a gente não tem a cessão do serviço. Então, o metrô ele fica aberto durante todo o período, o efetivo dos carros da SP Trans, eles ficam disponíveis, não existe nenhuma diminuição do número de ônibus ou a cessão do serviço. Dentro do planejamento de organização, existe uma ação muito importante feita junto com o metrô, com as concessionárias hoje do metrô, a CPTM, a SP Trans, e com o apoio da CT e da Polícia Militar. No momento de dispersão, que as pessoas estão chegando, existe um aumento de efetivo dos carros, diminuição dos tempos. Isso já entra num planejamento operacional. Os trajetos, onde a gente tem mega trajetos e médios, acaba tendo um incremento da quantidade de ônibus da SP Trans. E depois, na dispersão dos foliões, existem algumas operações, por exemplo, áreas da Consolação, aqui embaixo no Anhangabaú, normalmente fecha-se a saída da estação só para a entrada. E a gente faz com que as pessoas vão entrando gradativamente para não ter um acúmulo nas plataformas e colocar em risco. Então, toda essa operação ela faz parte dessa organização do Carnaval, visando a segurança do folião, né? Ela é integrada, tanto o metrô, as concessionárias, CPTM, ficam no Copom, lá no centro da Polícia Militar, nessa operação conjunta que a cidade faz. É uma integração de todos os órgãos que trabalham no Carnaval. Ok, aqui, G1, Adriana. Aqui. Já sanou? Ótimo. Aqui, Agência Brasil, ainda tem uma pergunta? Boa tarde, Daniel, da Agência Brasil. Queria perguntar um pouco sobre o Carnaval na periferia. A secretária Aline falou de uma atenção individualizada aos blocos.
A gente tem blocos que não têm tanta visibilidade na periferia, mas são muito tradicionais, né, e não tem acesso a patrocínio. Teve alguma atenção especial no sentido de reforçar esses blocos, de fortalecer esses blocos? E também queria entender, sei que ainda é difícil de falar de números, mas, assim, proporcionalmente, quanto que seria o tamanho desse carnaval fora da região aqui centro-oeste, dessa região central aqui? Obrigado. Pensando bastante nos blocos mais periféricos e que têm menos visibilidade de patrocínio, a Secretaria da Cultura, no ano passado, em novembro, a gente lançou um edital com recursos de R$3 milhões, focados em fazer um apoio para 300 blocos, através dos blocos que tivessem trajetória no Carnaval da cidade de São Paulo e blocos periféricos, né, dentro desse contexto. Então, a gente está finalizando o processo de homologação desses projetos agora, e ele é um edital de premiação. Então, isso não dá obrigatoriedade para esses blocos terem que fazer uma ação de contrapartida. Ele foi pensado justamente para que a gente consiga fazer um fomento de ajuda para esses blocos, até porque eles ficaram 2 anos sem carnaval, 2 anos sem atividades, muitos desses blocos fazem festas comunitárias. A gente tem um entendimento também que, da maneira como as escolas de samba se criaram na cidade de São Paulo, e hoje elas são um braço sociocultural da cidade, muitos blocos também estão fazendo essa função, né? Os grandes fazedores do carnaval, esses blocos tradicionais, esses blocos periféricos, que fazem oficinas de percussão com jovens da periferia, que têm esses trabalhos sociais, durante esses 2 anos, por conta da pandemia, eles foram muito prejudicados. Então, a gente abriu esse edital focado justamente para esses blocos, e a gente está terminando a homologação desse edital. É um processo complexo, porque a gente fez no final do ano, fez em novembro, então, até todos os blocos conseguirem se inscrever. A gente também fez uma parceria com núcleos periféricos nos extremos da cidade para conseguir ensinar esses fazedores de carnaval a participarem dos editais, porque também não são grupos que estão próximos e dentro da Secretaria de Cultura para escrever. Tanto que uma grande missão da Secretaria em 2023 é fazer formação para que cada vez mais grupos e coletivos e blocos carnavalescos consigam participar dos nossos fomentos. Então, a gente teve uma ação específica e eles vão começar a receber agora na primeira quinzena de fevereiro. Daniel, só complementando, se a gente olhar a quantidade de blocos inscritos fora dessa região oeste central da cidade, nós estamos falando de 48,96% dos blocos espalhados pela cidade. Eu acho que isso representa exatamente essa descentralização e esse incentivo da cidade aos blocos de carnaval na periferia. Daniel, eu vou te contar uma história. Em 2012, eu participei da fundação de um bloco chamado Atrás do Copo, que é lá da minha região. Então, a gente tem aqui todo mundo muito focado nos blocos de periferia, que dá um exemplo do prefeito, né, que participou da fundação de um bloco. Vai lá, é muito bacana, Atrás do Copo. Fica atrás do copo. Não, mas para poder falar... Hã? Água, né? Atrás do copo com água, né? Atrás do copo. Não, mas só para poder falar assim do quanto a gente valoriza essa questão dos blocos, né, que surgiram de forma espontânea na cidade, que estão na periferia, né? Então, eu mesmo participei de uma fundação de um e participo lá. A gente tem agora aqui a pergunta da TV Globo. Bom dia, Luísa Vaz, TV Globo. Secretária Aline, eu gostaria de abordar especificamente com a senhora a respeito da crítica que a colega também abordou do coletivo de blocos. Entre as reclamações, eles falam que o subsídio que teria sido previsto num edital ainda não foi pago aos blocos e que estes organizadores dos blocos estão sem previsibilidade e organização para o pagamento de fornecedores. Além disso, quero abordar com a senhora uma outra situação do bloco Tarado Ni Você, que admite ter perdido o prazo de inscrição, mas que também diz que está tentando uma negociação com a prefeitura há algum tempo para conseguir desfilar. É um bloco que há 9 anos sai pelas ruas da capital, na esquina da Ipiranga com a São João, e reclama não ter um canal aberto para conversas. Também sobre o coletivo, eles também dizem que não tem respostas para e-mails, entre outras dificuldades de comunicação com a prefeitura. Peço licença aos colegas, prefeito, para conversar com o senhor a respeito da situação dos bueiros. O senhor falou há pouco que a exoneração do subprefeito de Pinheiros diz respeito à situação do bueiro ali na região.
O subprefeito alega que os bueiros estão entupidos por conta de concreto descartado por construtoras nos bueiros da cidade. A gente quer saber se há fiscalização sobre o descarte de entulhos por parte das construtoras nos bueiros da cidade e se há um plano para liberar os bueiros entupidos por concreto. Obrigada. Deixa eu ir primeiro. Ô, Luísa, inclusive, no dia, realmente nós estamos tendo esse problema com relação à questão. A cidade, ainda bem, ela está com muitas obras, gerando muito emprego, a cidade está desenvolvendo, isso que é fundamental, mas a gente realmente tem esse problema com relação à questão aí das construtoras, quando vão receber o concreto, acaba indo o concreto para os bueiros, eles lavam o resíduo e vai para o bueiro. Nós começamos já no próprio domingo, isso aconteceu sábado, eu chamei a fiscal lá do setor, no domingo ela começou a fazer as autuações nessas empresas, eu liguei, estou até vendo aqui para confirmar, no domingo para o Rodrigo Luna, que é o presidente do Secov, pedi ajuda a ele para fazer uma conscientização das empresas que estão construindo. Na segunda-feira, às 10 horas da manhã, ele já me mandou um comunicado que o Secov e o Sinduscom enviou a todos os associados para que tenha uma conscientização com relação às empresas que estão fazendo construções, observem que eles não podem jogar resíduos do concreto nos bueiros. Nós estamos multando as empresas, tem uma força de trabalho da fiscalização, fiscalizando essas obras, para que eles corrijam esse problema de não se atentar com relação à questão do resíduo de concreto que realmente está indo no bueiro. Naquele bueiro em específico, é bem verdade que ele falou, quando abriu o bueiro tinha uma nata realmente de concreto, mas isso não justifica dele não ter observado que o bueiro estava até o topo, né? Então, nada contra a pessoa dele. Agora, eu, como prefeito, não posso ir lá ver um bueiro entupido, que a hora que eu abro, eu vejo que está mais de mês lá um negócio entupido e ele não observou, ele tinha que observar. E foi muito bom, porque eu vi domingo e segunda-feira todo o subprefeito abrindo tampa de bueiro, limpando e pegando até na pá. Eu não sei. Você tem, Carol? Tem? Acho que não tem, né? No caso específico, Luiz, a empresa já foi multada em mais de R$5.000. Nós tivemos também um caso daquela obra que aconteceu do metrô lá na Lapa, que abriu aquela cratera, e a gente teve um entupimento de uma rede grande na região, até uma área que está alagando quando chove, e que a gente descobriu que exatamente os caminhões jogaram a nata do concreto e entupiram a tubulação. Nós estamos tendo que fazer uma obra e o metrô também está sendo notificado, a concessionária, né, que daí não é o metrô, e multada com relação a isso. Eu peço para levantar e passo para você, pode deixar. Eu só queria aproveitar, Luísa, e complementar aqui, porque acho que esse é um assunto importante nesse período de chuvas, principalmente, até obrigado por vocês, acho que a CBN também está dando destaque a isso, porque eles estão me mandando aqui algumas multas, né? Então, só para te dizer que o preceito legal violado, nesse caso, é o decreto, é a Lei 13.478, de 2002, o decreto 49.992, de 2003, e que tem aplicado a multa nas pessoas, e eu rapidamente aqui, qual que é o fato constitutivo de infração? Por obstruir com material de qualquer natureza, bueiros, sarjetas, valas, valetas e outras passagens de águas pluviais, bem como reduzir sua vazão pelo uso de tubulações, pontilhões e outros dispositivos. É muito bom a gente poder discutir esse tema, porque realmente tem causado um problema na cidade. Sobre o fomento edital, que eu respondi agora, a gente identificou, na verdade, quando a gente fez a inscrição do edital para a premiação desses blocos, a gente teve um número pequeno de ganhadores. E aí a gente começou a identificar que teve um problema no sistema. Então, a gente teve a decisão de homologar e fazer o pagamento do recurso para um número pequeno, de 70 blocos, ou atrasar um pouquinho mais esse pagamento, depois que a gente identificou que um problema foi de sistema da Secretaria de Cultura, e aí, assim, a gente vai conseguir premiar mais blocos. Então, a gente conversou com os blocos que fizeram o cadastro desse edital, e aí, como eu disse, o final do pagamento, a gente
o nosso prazo é fazer o pagamento até o final, a primeira quinzena de fevereiro, mas a gente começa a fazer os pagamentos já agora no começo de fevereiro, desses blocos que foram premiados nesse edital. Então, isso foi conversado com eles, e, de fato, teve um erro de sistema que a gente não conseguiu... quando a gente viu que tinham poucos blocos só premiados, falou, tem algum problema. Então, com isso, a gente vai conseguir passar o recurso para um número maior de blocos. Sobre o bloco Tarado em Você, a gente recebeu uma comunicação oficial no dia 23 de janeiro, avisando que eles perderam o prazo de inscrição, que eles esqueceram o prazo de inscrição, e pedindo uma reconsideração pela importância do bloco. E, de fato, é um bloco muito importante para a cidade, mas a Prefeitura entende que todos os blocos também são importantes. Como nós montamos essa comissão participativa dos blocos, todas as demandas, porque o Tarado em Você não foi o único bloco que teve problema tardio de inscrição. Então, nós levamos essa demanda para a comissão, e a comissão deliberou não abrir uma inscrição tardia, visto que poderia abrir uma brecha para que, no próximo Carnaval, outros blocos ficassem prorrogando a inscrição por outros motivos, de patrocínio, enfim, ou qualquer outro que seja o motivo de cada bloco, para que eles fizessem isso depois da Prefeitura. Então, a gente abre um precedente. Se a gente abre a inscrição agora, abre depois, até porque a gente não tem... A gente já publicou todos os blocos aprovados, os trajetos. Então, para conseguir incluir um bloco agora, eu preciso sentar com a PMCT, DETRAN, e refazer um trajeto de todos os blocos que já foram aprovados. O trajeto que o bloco tem intenção de sair, tem outros blocos já inscritos e aprovados e publicados no Diário Oficial já nesse horário. Então, é algo, infelizmente, a decisão do comitê foi essa, de manter o precedente para todas as outras solicitações que nós tivemos, é que eles chegaram também agora no dia 23 de janeiro com uma solicitação oficial. Não foi no final do ano, enfim, foi agora. E aí nós mandamos isso para o comitê, e o comitê deliberou não fazer uma decisão especial diferente para eles, como não foi feito para os demais que solicitaram inscrição tardia também. É isso. Ok, agora a gente tem Metrópolis. É isso? Uma pergunta? Olá, aqui é a Gabriela. Eu queria perguntar a respeito do protocolo para a dispersão dos blocos, que também é uma preocupação de como a PM vai agir. E a outra pergunta é a respeito se o público vai poder entrar nos blocos portando bebida, alguma coisa assim, ou será barrado na revista. Com relação à dispersão, ela é normal como sempre foi, né? A PM faz a parte de segurança aos blocos, o restante é feito pela Prefeitura. Todos os anos a gente faz a dispersão após a saída dos blocos, e a dispersão é feita com muita tranquilidade, sem nenhum problema, pelo menos nos anos em que eu trabalho no Carnaval, nós nunca tivemos problema. Segue da mesma maneira. Com relação à bebida, as pessoas podem ingressar desde que não seja vidro. As garrafas de vidro é um grande problema, mas tem uma revista na entrada com relação ao que a pessoa está entrando nos mega trajetos e nos médios. Nos demais, isso, nós não temos essa revista. Onde tem, a proibição da entrada de vidro. Okay. Folha de São Paulo também tem uma pergunta? Não? Não? Então, a gente vai para uma pergunta que chegou online, que não foi respondida aqui, da jornalista Bruna Barbosa, da Rádio Bandeirantes. Ela gostaria de informações sobre a ocupação da rede hoteleira para essa festa, se já tem algum número, e a expectativa de arrecadação para o Carnaval de 2023. Bom, Bruna, a gente ainda não recebeu isso aí da Associação dos Hotéis, e a expectativa é que a gente tenha uma ampliação com relação ao Carnaval anterior. Mas esses números a gente consegue tê-los após o encerramento do Carnaval, onde a gente consolida isso e passa esses números à imprensa. Ok, só para complementar a pergunta que fala sobre dispersão, o coronel poderia falar. A Gabriela. Isso. Gabriela, conforme o nosso secretário Modonese falou, a Polícia Militar ela vai em apoio aos funcionários da Prefeitura na limpeza de todas as vias, né,
para que não aconteça nada com esses funcionários. Nós não tivemos problemas nenhum com essa dispersão, porque quando se inicia a limpeza da via, o número de pessoas já é muito pouco, né? E o que a gente faz é apenas uma linha de proteção que vem após os funcionários da prefeitura, para que a partir dali, quando é feita a limpeza, a gente já consiga liberar a via para o fluxo de veículos, porque se fosse feita só a limpeza e não tivesse essa ação da Polícia Militar e não deixar as pessoas retornarem à via, elas retornariam e o trânsito ficaria impedido. Então, essa é a função da Polícia Militar, no final, na dispersão e limpeza das vias ao término do evento. Fernando, deixa eu só complementar, Coronel, para se me permitir, o Gabriel, porque isso é um tema assim que mexe muito com a gente, né? A questão do respeito às pessoas, de tratar as pessoas com cordialidade, com humanidade, que é a orientação da administração. Queria pegar como exemplo para vocês a questão da virada cultural. Né? A gente teve uma virada cultural descentralizada, com muita gente, depois terminou a virada, aí vem o nosso pessoal da limpeza, com respeito, rapidamente conseguindo devolver a cidade para as pessoas que não participaram da virada, mas precisariam usar a cidade. Agora, do Réveillon da Paulista, foi uma festa linda, gigantesca, que houve todo esse cuidado, né, Coronel Prates, da gente poder alinhar a prefeitura com a questão de direitos humanos, de assistência social, de saúde, de segurança pública, a nossa GCM, a Polícia Militar e a Polícia Civil. Ocorreu toda a virada do Réveillon lá, que foi fantástico, lindo, né, Thiago? Maravilhoso, muito orgulho do que a gente viu lá. Podemos até fazer aquela homenagem ao nosso querido Rei Pelé na virada, e terminou, a gente foi acompanhando, e as equipes de limpeza, foi limpando e deixou a cidade normal. Então, eu acho que é uma coisa que, isso, de tudo que falaram, isso é algo que mais me incomoda, dizer que a gente vai atuar com truculência, de forma nenhuma, isso em absoluto, né? A gente reconhece a importância dos blocos, né, de tornar o carnaval de rua o maior carnaval do Brasil, gerar emprego, gerar renda, a Brahma está aí participando, gerar 15 mil pessoas ganhando seu sustento, as pessoas ficarem felizes. A gente não ia, evidentemente, fazer com que uma festa tão linda que será, né, pudesse depois, por uma questão de falta de ação, de uma forma tranquila, humanizada, gerar algum problema. Então, zero. Blocos, vocês que assinaram aí esse manifesto, faz isso, que aí não é legal, né? Zero problema com relação à questão da gente respeitar as pessoas. Evidentemente, temos que ter a ordem, manter a ordem, a limpeza na cidade. Só reforçando aqui, prefeito, a questão da hotelaria, por exemplo, e também falando da dispersão da cidade, os dois melhores exemplos que a gente tem é o Réveillon da Paulista, que a gente teve uma ocupação de 70% na cidade da rede hoteleira, então a gente tem uma expectativa muito maior também em relação ao carnaval de rua, e também porque aí está todo mundo junto, Carnaval de Rua e o Carnaval de Sambódromo. E a gente acabou de fazer o aniversário de São Paulo, aqui no Vale do Anhangabaú, com um formato de operação desenhado com a Polícia Militar, Polícia Civil, GCM, SM-Sub, onde nós não tivemos nenhuma ocorrência no Vale do Anhangabaú. Foi realmente um grande sucesso de evento. Nós conseguimos fazer ali São Paulo, o mundo se encontra aqui, o tema desenhado pelo prefeito Ricardo Nunes, porque, de fato, é o que representa a cidade de São Paulo, porque é uma cidade que gera, como ele acabou de falar, a gente está gerando aqui, através da nossa patrocinadora parceira, a Brahma, 15 mil empregos diretos só com os ambulantes, mas, fora isso, tem toda uma economia que gira em torno do carnaval de rua e o carnaval das escolas de samba também, que faz um impacto econômico muito positivo para a cidade. E a cidade tem feito um planejamento cada vez mais detalhado, secretário Modonese, já desde o ano 2021, fazendo pesquisas de planejamentos, de eventos, de quantidade de público, SP Tours, que tem sido um grande parceiro para conseguir colocar
toda essa produção de eventos na rua. Então, a gente tem 2 grandes eventos aí de sucesso, que foi o Réveillon da Paulista, que também a gente teve ali um número muito grande de público e 0 ocorrência, foi muito tranquilo. A dispersão, o acompanhamento da GCM, da PM, enfim, foi muito tranquilo, famílias estavam ali. E o que a gente teve no Vale do Anhangabaú também, com essa nova lógica de operação de eventos, que é o que a gente vai implantar agora no Carnaval de Rua. Então, é algo bem tranquilo, como o prefeito falou, a gente está muito tranquilo na transparência da informação, no planejamento que vem sido feito há muito tempo. Então, a gente realmente espera que vai ser um ótimo Carnaval. Obrigada. Prefeito, não... Em relação às grades, elas podem acabar também atrapalhando no caso de, por exemplo, haver uma briga e as pessoas começarem a correr e começarem a se pisotear e não conseguirem sair? Não. Na verdade, você tem exatamente um estudo das rotas de fuga e você pode derrubar as grades rapidamente. Para isso é feito um estudo, inclusive, com um engenheiro de segurança, para que aponte como montar esse gradil. Pelo contrário, ela vem no sentido muito mais de segurança do que o contrário. Você permite uma área maior gradeada para que as pessoas possam se acomodar. Ok, prefeito, muito obrigada. Obrigada aqui a todos na mesa. Obrigada aos jornalistas presentes, a todos os outros. Uma boa tarde. Obrigado, Brama. Obrigado, Rani. Obrigado a todos vocês. Sucesso.